Bom, nós vamos agora falar sobre escala. Sabemos que para ler alguma coisa ou ler um mapa, nós temos que aprender a decodificar o que está codificado. Sendo assim, primeiro eu vou codificar. Ou seja, eu vou fazer um mapa. Eu vou construir um mapa. E aí, eu construindo o mapa, eu vou determinar que escala eu construo esse mapa. Vamos ver o que seria escala para construir esse mapa. Nós precisamos de uma peça para medir e construir esse mapa. O que tínhamos aqui era um quadro. Então, vamos fazer o mapa desse quadro. Vamos codificar. Ou seja, construir um mapa. Eu vou construir esse mapa onde? Nesse espaço aqui. Tá a minha folhinha de papel aqui. E eu vou construir um mapa dentro desse espaço aqui. O mapa desse quadro. Então, eu chego aqui, não precisa ter trena. Eu meço o tamanho dele aqui, ó, e trago para cá. Não coube, muito pequeno. Então, eu vou dividir em duas partes. Vai ver que dá. Ainda não deu. Não tem problema. Eu divido em 4. Ó, 4 partes, né? Divido em 4 partes. Vamos ver se cabe. E aí eu vi que coube, ó. Pronto. A parte maior daquele quadro é essa. E agora eu vou medir a parte menor. Eu vou chegar aqui, ó, medir que distância tem daqui para aqui. Eu tenho que ajustar. O que foi que eu fiz com o outro? Dividi em 4 partes. Eu também vou dividir esse em 4 para não assassinar a matemática. Claro, né? Senão, eu não posso definir o que seria escala. Nesse caso, ó, o menor é esse. Admitamos que o construtor desse quadro aqui tenha noção de esquadro e proporção. O tamanho desse aqui é o mesmo aqui embaixo, né? E o aqui é esse mesmo. Pronto. Construir. Agora, o que seria escala? Escala, eu consegui aplicar a escala desenhando uma peça, ou seja, fazendo o mapa dessa peça, e não precisei de uma trena para medir isso aí. Claro, porque escala é uma razão proporcional entre o tamanho no mapa e o tamanho original. Uma razão entre o tamanho no mapa e o tamanho original. Se por acaso eu quiser saber que tamanho vai ser aquele quadro que eu fiz, aí eu pergunto, qual é a parte maior do quadro? Aí eu meço ele aqui. E agora, eu faço o quê? Que razão tem esse aqui para o original? 4 vezes menor. Então, eu digo que essa figura aqui, ó, ela é, vamos ampliar aqui mais um pouquinho, 1/4 do original. Cada parte tomada aqui deve ser multiplicada 4 vezes. Então, isso é 1/4, isso aqui é 1/4 no tamanho do mapa. É uma fração ordinária com a unidade no numerador. Imaginemos uma coisa, se eu quero agora fazer o mapa dessa sala aqui. Aí eu faço o mapa da sala. Essa sala aqui mede 3 por 3, eu já medi antes, né? Propositalmente eu já medi antes. Ela mede 3 por 3. Eu diminuí essa sala 100 vezes para que ela ficasse desse tamanho aqui. E desenhei o mapa da sala quadrada. O mapa dessa sala eu tenho que identificar, como eu identifiquei aqui, quantas vezes ele foi reduzido para chegar aqui. E eu acabei de dizer que ele foi reduzido 100 vezes. Então, ó, 100 vezes. Se eu quiser saber o tamanho dessa sala, eu não preciso de uma régua, uma trena, não preciso de nada. Basta eu medir que tamanho tem esse segmento de reta aqui,
multiplico por 100 e eu vou ter o tamanho original dessa sala. Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, fazer o mapa da Paraíba. Então, eu desenho o mapa da Paraíba por aqui e tal, e digo, para esse mapa ficar desse tamanho, eu reduzi, por exemplo, ó, cada parte tomada aqui, ela representa 2 milhões de vezes. Então, se eu quiser saber a Paraíba, quantos quilômetros tem lá de Cajazeiras a João Pessoa, eu vou chegar aqui, medir que tamanho tem isso aqui, e aí multiplico por 2 milhões, vou encontrar a distância real, que seria 22 milhões de pedacinhos desse. Né? Mas nós não podemos ficar fazendo conta, distância, medida em escala, medindo o original com um cordão. Nós temos argumentos matemáticos que nos auxilia a fazer isso aqui. E nós vimos que isso aqui, ó, é uma fração ordinária com unidade do numerador e o denominador é a indicação de quantas vezes eu devo aumentar ou diminuir, aumentar esse mapa ou diminuir o real para chegar a esse tamanho. Ou seja, nós podemos deduzir que escala seria igual a quê? A distância medida no mapa. Aí, como é distância, eu vou nominar de Dzinho, dividido pela distância correspondente real. Como é distância, eu vou chamar de Dzão. Então, se eu tiver uma distância em um mapa e a distância correspondente real, eu sei qual foi a escala que o mapa foi construído. Então, escala seria a distância medida no mapa sobre a distância real. Tá certo? Vamos apagar isso aqui e voltar a pensar no que nós deduzimos, na forma que nós deduzimos. Escala é Dzinho sobre Dzão. Escala é distância medida no mapa sobre o correspondente real. Aquela razão que nós dissemos no início. Escala é a razão entre o desenho e o original. Vamos modificar esse desenho para melhorar o entendimento. A fórmula está aqui. Tá? Se você quiser saber qual a escala do mapa, você deve medir qualquer distância no mapa e procurar saber qual a distância real em outro mapa ou qualquer outra informação. Devemos lembrar que as medições feitas nos mapas são sempre medições lineares. Uma estrada de uma cidade para outra tem curvas. E no mapa, essa curva não deve ser considerada. Depois nós vamos até ver que curva não existe. Existe segmento de retas tão diminuídos que ele aparenta ser uma curva. Por exemplo, essa curva aqui, ó, seria 2 segmentos de reta. Depois eu divido em mais 2, esse aqui mais 2, esse mais 2, esse mais 2. Esses segmentos de reta vão ser tão pequenininhos que vai parecer ser uma curva. Então, esse mesmo procedimento deve ser feito usando um instrumento, um curvímetro, uma régua que faz curvas, ou então esse procedimento aqui na estrada. Mas vamos considerar, aqui nessa fórmula eu só tenho como determinar a escala. Vamos pensar assim, 40 é igual a 80 dividido por 2. Se isso aqui é verdade, e eu sei que é, ó, 80 dividido por 2 é igual a 40. E eu posso pensar o seguinte, que o 40 seria o E, o Dzinho seria o 80 e o Dzão seria o 2. Nesse caso, eu posso ter um mapa com escala e procurar saber qual a distância real dele. Posso, porque o Dzão aqui, quem é Dzão? É 2. 2 não seria igual a 80 dividido por 40? Ó, 80 dividido por 40 é 2. Mas quem é 2? 2 é Dzão.
Quem é 80? 80 é dezinho. Quem é 40? 40 é. Então, eu posso montar isso aqui, ó, da mesma forma e dizer que a distância real será igual à distância no mapa sobre a escala. Agora, eu posso calcular a distância real no mapa. Basta ter uma medição no mapa e verificar que escala ele foi construído. E aí, isso é a distância real, certo? Posso também ainda dizer que, por exemplo, o 80 será igual a 40 vezes 2. E se isso aqui é verdade, 80 é igual a 40 vezes 2, eu posso dizer que 80 é quem? 80 é dezinho. 80 é dezinho. Vai ser igual a... Quem é 40? É. Vezes 2. Quem é 2? Dezão. Agora sim, ó, eu cheguei à conclusão que a distância lida no mapa será igual à escala vezes a distância real. O que é que nós acabamos de fazer? Nós deduzimos uma equação com 3 incógnitas e transformamos essa equação de 3 incógnitas em 3 informações. Ó. Eu conhecendo 2, eu determino uma. Eu conhecendo 2, eu determino a outra. Eu conhecendo 2, eu determino a outra. Então, agora, o que é que se deve fazer? A forma da escala é dezinho sobre dezão e eu posso determinar a distância real e posso determinar a distância no mapa. Quanto de João Pessoa a Cajazeiras, por exemplo, 450 quilômetros. No mapa de escala 1 para 500 mil. Qual seria esse desenho medido no mapa? Então, ó, eu pergunto qual o desenho de um mapa de escala conhecido e uma distância conhecida. Nós vamos apagar isso aqui e vamos inserir uma unidade de medida para isso aí, tá certo? Por enquanto, nós estamos trabalhando com um cordãozinho e com uma equação que foi deduzida a partir daquele cordãozinho, ok? Vamos voltar. Agora, vamos introduzir um sistema de medida que pode nos auxiliar aqui, não mais medindo com cordãozinho. Vamos fazer para valer usando um sistema de medida. Para escala, o sistema que nós usamos para auxiliar seria o sistema métrico decimal. Porque um sistema que se usa muito no Brasil, apesar de os Estados Unidos gostar muito de milhas e outros países também, polegada até. Bom, no Brasil usa-se o sistema métrico. O sistema métrico, a base dele é o metro. Aí se diz sistema métrico decimal, é porque eu posso ter subdivisões do metro e posso ter múltiplos do metro. Um metro tem, por exemplo, 100 centímetros, 1000 milímetros. Bom, eu posso dividir o metro em 10 partes, ó, dm. Cada 1 metro tem 10 decímetros. E agora, eu posso pegar o decímetro e dividir também por 10 vezes. E aí eu vou ter, ó, é 1/10 do metro, é 1/100º do metro. E posso ainda dividir o centímetro em milímetro. Ó, o metro dividido em 1000. O metro dividido por 10 dá decímetro. Dividido por 100 dá centímetro. Dividido por 100 dá milímetro. Por 1000, desculpa, dá milímetro. Mas ele também pode ser múltiplo. Então, eu posso aqui multiplicar o metro por 10, aí ele vai maiúsculo para 10 decâmetro, para diferenciar desse aqui. Depois vem, multiplico por 10, eu vou ter o hectômetro. E multiplico por 10, eu vou ter o quilômetro. Então, o metro dividido em 10, 10 e 10, cheguei a milímetro. Múltiplos 10, 10 e 10, cheguei a quilômetros. Então, nós vamos trabalhar com esse sistema de unidades. Quando a unidade for muito extensa, a distância muito extensa de uma cidade para outra, é claro que eu vou levar isso para a unidade de quilômetro.
Se não for uma distância tão grande, essas não são muito usuais, ou ficam em metro ou vou para quilômetro. E aqui eu vou usar basicamente 2 unidades. Em centímetro é fácil ler no mapa, e se for muito pequeno, em milímetros. Então, daí o sistema métrico decimal, submúltiplos de 10 e múltiplos de 10, que nós vamos usar nos cálculos de escala. Vamos apagar isso aqui e voltamos com um exemplo disso aí. Vamos fazer a aplicação dessa fórmula agora no sistema de medida que nós passamos a usar a partir de agora. Não mais cordãozinho, tá certo? Eu vou fazer uma medida. Então, vou pegar uma trena e medir aqui, ó. Que extensão tem esse mapa aqui? Ele está me dizendo que é 50 centímetros. Ou seja, o que seria 50 centímetros nessa forma aqui? O que seria 50 centímetros seria a distância no mapa, 50 centímetros. E eu li numa unidade de medida pequena, 50 centímetros. Qual seria a escala desse mapa? Bom, eu só posso saber a escala desse mapa se eu souber conseguir resolver essa equaçãozinha de 3 incógnitas. Para isso, se eu quiser saber qual é a escala, eu tenho que ter a distância real, a distância lida no mapa, já fiz, e o correspondente real. O correspondente real que nós vimos aqui é de 100, naquele momento passado, ou seja, o Dzão foi 100, que a escala foi 1 para 100. Então, o Dzão aqui seria 100, aí 100 metros. Qual seria a escala desse mapa? O que é que eu faço? A escala será igual a Dzinho, que é 50 centímetros, sobre Dzão, que é 100 metros. Aí eu tenho que ver o seguinte. Ó. Eu tenho uma divisão. Nós dissemos antes que a escala não tem unidade de medida. É uma razão. Agora nós estamos trabalhando com unidade de medida. Só que eu perguntei qual é a escala. A escala tem que aparecer para mim o quê? Uma fração. Por isso que nós chamamos de escala numérica ou fracional, porque é uma fração ordinária com 1 no numerador. Certo? Ela tem que aparecer lá assim, ó, 1 sobre alguma coisa, sem unidade de medida. Tá certo? Mas eu tenho na matemática um argumento que me pode chegar a isso aí. O que é que eu devia fazer? Eu devia transformar essa unidade de medida, e eu troquei aqui, vou consertar, vocês não fiquem com 50 centímetros, o Dzinho, e 1 metro isso aqui. Eu vou transformar ou metro em centímetros, ou centímetros em metros. Eu acho melhor que esse número aqui, quanto maior ele for, não tem problema, que será sempre 1 sobre alguma coisa. Esse denominador pode ser de qualquer tamanho, não vai influir em nada. Mas se eu for dividir isso aqui por 100, vai ter um problema que eu vou ficar com decimal. 0,0000. Então não vou ser nem besta. Eu estou aqui, ó, voltando no sistema métrico, decímetro, centímetro, ó, eu vou para cá. Eu vou sair daqui de metro e vou para decímetro. Mas eu quero chegar a centímetro. Vou sair daqui e chegar a centímetro. Agora sim, eu tenho centímetro dividido por centímetro. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. 50 vezes centímetro dividido por 10.000 vezes centímetro. 50 vezes centímetros é 50 centímetros. 10.000 vezes centímetro é 10.000 centímetros. Agora, é a mesma coisa, que só está escrito de forma diferente. Mas a matemática e a aritmética está acontecendo. Mas eu sei, por exemplo, que se eu dividir 10 por 10, dá 1. 100 por 100 dá 1. Né? 1000 por 1000 dá 1.
E se eu dividir x por x? Claro, tem que continuar com a mesma regra. X por x dá 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então eu posso dizer, ó, se x por x dá 1, eu posso dizer que centímetro dividido por centímetro dá quanto? 1. Aí eu vou dizer, ó, 50 sobre 10.000 vezes 1 dá 50 sobre 10.000. Então não há necessidade de você refazer esses cálculos aqui dessa matemática, que quando você chegar aqui, você diz centímetro, vai embora com centímetro. Aí, ó, esse cálculo que eu fiz é desnecessário, mas a gente precisa saber de onde veio. E eu cheguei aqui. Eu cheguei que E será igual a 50 sobre 10.000. Então, a escala 50 sobre 10.000. Mas eu ainda não tenho aquela forma de escala que seria o quê? Uma fração ordinária com um 1 no numerador. Para eu fazer isso aqui, eu tenho que simplificar essa fração. E simplificar essa fração. Eu dividindo o numerador por um número, também dividindo esse denominador por esse mesmo número, eu não vou assassinar essa matemática. Então, qual o número que eu divido aqui para ficar com o 1 no numerador? 50. 50 dividido por 50, eu tenho aqui 1. Aí, para não assassinar a matemática, eu vou fazer o quê? Dividir 10.000 também por 50, né? 100 dividido por 50 dá 2, 1, 2, 1, 2, pronto. A escala do mapa é 1 para 200. 1 para 200. Vamos checar isso aqui, né? 100 dividido por 50 dá 2, aí não. A escala é 1 para 200. Agora, essa aqui é a fração ordinária. Então, o resultado final é esse aqui, ó, 1 sobre 200. Pronto. Só que essa escala não aparece nos mapas dessa forma. Ela aparece nos mapas também como indicação de divisão, mas dessa forma aqui, ó. Vai ser igual a 1, pontinho de dividir, né, por 200. Então, nos mapas ela vai estar assim. A escala do mapa é 1 para 200. Quando você for levar para fazer cálculos, esse divisão aqui irá nessa forma de fração. Vamos apagar isso aqui para a gente andar mais um pouquinho só. Bom, vamos trabalhar outra incógnita dessa equação do primeiro grau de 3 incógnitas. Vamos trabalhar esse aqui. Deduzimos que a distância real seria o quê? A distância no mapa dividido pela escala. Imaginemos o seguinte, no mapa da Paraíba, 2 cidades teve uma distância lida nesse mapa de 20 centímetros. Enquanto que a escala da carta é 1 para, está escrito aqui, 1 para 500.000. Eu não vou colocar dessa forma, porque para cálculo ela tem que ir na forma de fração, né? A escala é 1 para 500.000. Então, nesse caso, eu já posso calcular o desão substituindo esses dados. Desenho 20 centímetros sobre a escala que é 1 para 500.000. Como é que a gente faz divisão de fração? Repete no numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Daí eu vou ter que a distância real seria 20 centímetros multiplicado por 500.000 dividido por 1. Esse aqui, ó, desenho. E a escala 1 para 500.000. 1 para 500.000. Quando eu trouxe para a fórmula, eu trouxe ela invertida, o denominador é invertido. Agora sim eu já posso calcular essa distância. Como é que eu calculo essa distância? O resultado disso aí vai ser uma distância grande, né? E eu já posso pensar isso aí e trabalhar com unidade maior. Mas mesmo assim vamos fazer essa multiplicação. Se eu quiser multiplicar 20 centímetros por 500.000, eu vou ter, por exemplo, 20 vezes 5 dá 100, né? E aqui 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não tinha unidade de medida, eu entrei com centímetro, o resultado disso aqui será centímetros. Como isso é desão, distância real, distância entre duas cidades, eu não vou trabalhar com centímetros. Eu vou trabalhar com unidade de medida maior. O ideal seria metro ou quilômetros. Mas vamos ver assim, se eu estou em centímetro, eu tenho que passear no sistema métrico decimal. Sair do centímetro e dividir por 10 e para decímetro. Dividir por 10 para metro, por 10 decâmetro, por 10 hectômetro, por 10 quilômetros. A distância real entre essas duas cidades seria de 100 quilômetros. E aí conseguimos encontrar a distância. Vamos dar uma paradinha para a gente ir para a outra incógnita. Bom, nós já experimentamos, se quisermos saber a escala, precisa ter a distância no mapa e a distância real, certo? E agora, antes experimentamos o quê? Se eu quiser saber a distância real, preciso ter a distância medida no mapa e a escala do mapa. E se eu quiser agora saber quanto de tamanho corresponde a uma distância de 500 quilômetros em um mapa de escala 1 para 100 mil? Então, é o que eu devo fazer. Ó. Eu vou usar agora aquela outra fórmula, que a distância medida no mapa será a distância real vezes a escala. E se eu tiver esses dois dados, eu consigo esse. Então, em uma cidade a distância de uma cidade para outra que encontramos 500 quilômetros, e esse mapa tem escala de 1 para 100 mil, qual seria essa distância no mapa? Né? O desenho. Então, vamos calcular esse desenho. Desenho que é igual a desão, 500 quilômetros, vezes a escala. Ela indo para a forma de cálculo, vai para a fração, 100 mil. É interessante que a gente saiba que o resultado, ó, vai ser um numeral, como o outro, e inclusive não pode ser numeral, tem que ser numeral natural, que não pode ser negativo, né? Então, e a distância vai ser uma distância pequena, porque não tem mapa de metro aí, é muito difícil mapa de metro. Então, eu já vou pensando em ajudar o problema, porque se a gente ajudar o problema, ele é resolvido mais fácil. Daí eu vou dizer que desenho será igual a, eu estou com 500 quilômetros, como tem sub e múltiplos em 10, 500 quilômetros, se eu multiplicar por 10, fico com hectômetro, mais 10 decâmetro, mais 10 metro, mais 10 decímetro, mais 10 centímetros. Epa, cheguei na unidade que eu queria. Dividido por 100 mil. Agora sim, ó, se eu dividir isso por esse, um valor com unidade de medida e outro sem unidade de medida, logicamente o resultado será nessa unidade de medida. Para não ficar fazendo conta aqui, que eu não tenho maquininha, vamos dividir isso aqui por 10. 1, 2, 3, 4, 5. Esse também para não assassinar. 1, 2, 3, 4, 5. 500 dividido por 1 dá 500. Esse desenho será 500 centímetros ou 5 metros. Tem mapa de 500 centímetros, 5 metros, é muito difícil, né? Mas nós encontramos aqui um mapa de 5 metros. O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Eu não tenho 5 metros para construir esse mapa. Então, o que eu devo fazer? Eu devo modificar a escala desse mapa. Me deram a escala do mapa para calcular esse desenho, ó, uma escala muito pequena. Por falar nisso, o que seria escala grande e escala pequena? Qual é a escala maior? Seria a escala 1 para 100 mil ou 1 para 1000. Bom, isso aqui significa que eu peguei a parte real e dividi por 100 mil vezes. Aí ele foi lá e ficou pequenininho. Esse aqui,
eu peguei a parte real, distância real, dividi só 1000 vezes, ele ficou bem maior. Então, eu posso considerar que essa escala aqui é uma escala maior do que essa. O que seria uma escala grande com relação ao denominador? A escala grande é o denominador menor possível. Qual seria um mapa sem escala? Um mapa sem escala seria 1 para 1. Uma parte tomada no mapa é a parte real. Então, não existe mapa com escala 1 para 1. Mas pode acontecer. Eu faço um mapa dessa sala aqui, de 1 para 1, e o mapa vai ficar do tamanho dessa sala, que é 3 metros por 3 metros. Certo? Para isso aqui, ó, esse mapa de 5 metros que eu encontrei agora, essa distância aqui, 5 metros. O maior tamanho do mapa, 5 metros. O que é que eu faço se eu precisar de papel para construir esse mapa com 5 metros? Não tem como fazer. Um mapa de 5 metros seria um estrago até para ler. Então, o que é que a gente faz? Determina a escala desse mapa para um papel menor. Isso vai ser os próximos trabalhos que nós vamos fazer. É exatamente manipular tamanho de mapa. Eu não estou gostando desse mapa que está muito grande, eu faço ele menor. Como é que eu faço menor? Pega uma escala para que ele fique do tamanho que eu quero. Isso é possível? É possível sim. Os próximos trabalhos, como eu disse, será aplicando essas formas para alterar o tamanho do mapa, ou seja, manipular os tamanhos dos mapas. Ok?